E a minha mãe, que pra me deixar sem nada, passou a casa dela pro nome do meu irmão e o meu irmão colocou ela pra morar na rua. Vamos para mais um relato com Simone Bravin. Eu sou 2 anos mais nova do que o meu irmão. O meu irmão foi esperado, amado, desejado. Já o meu caso, não. Eu cheguei no momento que a minha mãe queria se separar do meu pai. Eu cresci sendo rejeitada pela minha mãe. Ela sempre fez de tudo que o meu irmão queria. O meu pai era um pobre coitado, que sofria na minha mão. Ele sempre me tratava como uma princesa. O meu irmão é tão ruim que ele é o cão em pessoa. Certa vez, a gente foi na casa de uma amiga da minha mãe. Eu tinha por volta dos meus 10 anos. O meu irmão pegou o cachorro dessa amiga da minha mãe e colocou dentro do congelador e agiu como se nada tivesse acontecido. Pobre do cachorro. A amiga da minha mãe botou ela pra correr, dizendo que a minha mãe nunca mais ia ser bem-vinda dentro da casa dela. A minha mãe me veio com aquela, que onde o filho dela não era bem-vindo, ela também não era. O meu irmão era o terror das professoras, dava o maior trabalho na escola. E a minha mãe, como sempre, ia na escola para poder brigar com as professoras. Ele não parava em escola nenhuma. Eu tinha muito medo da minha mãe, porque tudo era motivo dela me dar uma pisa. Quando eu virei mocinha e acabou manchando a minha roupa, a minha mãe me deu uma baita de uma pisa, que eu me lembro até hoje. Ela me chamando de porca, que eu não sabia me cuidar, e que ela estava me dando aquela pisa para que eu aprendesse a me comportar. Enfim, o meu irmão aprontava todas, sempre estava saindo, eu mal podia colocar os pés para fora de casa, que a minha mãe ficava em cima. O meu irmão não terminou os estudos dele, abandonou. Nessa época, o meu pai já estava muito doente. Cobrou isso da minha mãe. E a minha mãe só respondeu para ele que ele tinha que curtir a vida, porque ele ainda tinha saúde para poder fazer isso. Enfim, eu comecei a trabalhar muito nova, correr atrás do que era meu. Quando eu tinha os meus 18 anos, o meu pai me chamou para conversar, me deu uma certa quantia em dinheiro e me pediu para não contar nada para minha mãe. Depois que o meu pai veio a falecer, a minha mãe começou a cobrar aluguel para que eu morasse na casa dela. Além disso, ela vivia no meu pé para que ajudasse ela na organização da casa. Porque sim, era minha função como mulher ajudar ela com isso. Enquanto eu pagava aluguel para poder morar na casa da minha mãe, o meu irmão não trabalhava, não ajudava com nada dentro de casa. Até que um belo dia, a minha mãe me vem com aquele papinho que eu tinha que ajudar mais dentro de casa, porque o que eu estava pagando para ela não era o suficiente. Eu falei para ela que eu não tinha condições de ajudar mais, porque eu estava guardando dinheiro para tentar comprar o meu apartamento. E ela me veio com aquela, né? Já que eu estava tentando comprar o meu apartamento, ela ia deixar aquela casa pro meu irmão. Porque nada mais justo eu ter o meu apartamento e ele ter a casa dele. Eu já venho com a parte 2 e final dessa história.